Hoje, galera, o Futebolando vai apresentar para vocês o estádio que foi palco de um dos episódios mais violentos do futebol gaúcho. Alguém lembra onde que aconteceu esse episódio? Bora conhecer que estádio é esse? E o Futebolando carimba o passaporte hoje no estádio José Antônio do Moncel, localizado na cidade de Santa Bárbara do Sul, no Rio Grande do Sul. Circulando então pelas arquibancadas do estádio municipal José Antônio do Moncel, que inclusive o nome aí já faz referência a um prefeito que trouxe aí grandes avanços para o início aí de Santa Bárbara do Sul. Foi um prefeito que esteve foi prefeito por 2 mandatos aqui, né? Até inclusive por isso que esse estádio leva esse nome. Mas falando um pouquinho aqui das dependências do estádio, a gente não encontrou o ano de fundação, mas como Santa Bárbara do Sul foi fundado em 1959, então o estádio com certeza foi depois disso, né? Então, talvez tenha aí quase 60 anos, um pouco menos. Inclusive, se alguém souber, por favor, nos avise. E a gente tá circulando aqui pelas arquibancadas, galera. Nessa parte aqui a gente percebe que já foi toda coberta, né? Ó, porque a gente vê aqui, ó, que tem uma instalação ali e segue aqui com os pilares. Hoje, né? Hoje não tem mais a parte superior aqui, talvez por algum temporal, a gente não sabe, né? Pode ter sido arrancado ou, enfim, né? Não foi. Aqui, então, é uma parte de concreto que não é mais coberta, né? Porque a estrutura do telhado foi retirada aqui. E aqui estamos, então, nessa arquibancada. É uma arquibancada bem raiz, né? É uma arquibancada que a gente observa aí, então, possivelmente o estádio já tem bastante tempo de construção, porque ela é muito característica dos estádios mais antigos aqui, ó. A gente observa até que tem uma parte aqui de contenção aí para a torcida, né? Mas já foi bem projetada, né, essa arquibancada. Eu acho que até se pensar aqui, ó, nós temos o mastro aí das bandeiras aqui. Tá um pouco contra o sol, mas depois eu mostro do outro lado para vocês. Só para registrar, assim, esse estádio aqui, como todos os demais, ou ele recebe ou ele já recebeu partidas profissionais, né? Exatamente. Ele é um estádio municipal. Também não conseguimos, galera, encontrar aí nas mídias informações de capacidade, mas a gente vai mostrar para vocês. Depois eu vou mostrar em sentido contrário, que está circulando aqui, né? Conta aí, eu acho que com uma capacidade importante, né? Considerando que tem toda essa lateral aqui de arquibancadas. Vamos circulando aqui. Temos aquela parte lá atrás. Depois eu mostro atrás da outra goleira. Vamos até ao lado, bem ao lado extremo aqui do... Mas eu acho que pensando assim... Mais de 3 mil pessoas. No mínimo umas 3 mil pessoas. Só de arquibancada, né? Ele tem arquibancada em 2 laterais. Essa aqui, então, que a gente pode observar que a ideia era que fosse coberta. A pintura tá bem antiga, né? Não tá uma pintura nova aqui. E a gente observa, então, as arquibancadas do estádio municipal. Também feias, tão limpas assim, mas falta uma pintura que nós temos. Mato que descendo na própria arquibancada. Nós temos acesso, um dos acessos aqui, os portões. A gente encontrou nas nossas pesquisas que foi realizado uma reforma nesse estádio, onde foi, e a gente pode ver que externamente ele tá bem bonito, pintado assim. Acredito que os muros e uma parte de vestiários e tal foi feito recentemente. A gente viu que em 2018 a prefeitura fez aí uma reforma, que talvez seja essa parte externa que a gente vê, porque o gramado, pessoal, tá bem abandonado. Vou subir aqui para mostrar para vocês. Na verdade não é um gramado, é um matagal. A gente vê que não tá em uso, não tem árvores, nada desse tipo. Uma embalagem de preservativo jogado aqui. Nós encontramos aqui, ó, o estádio. Essa é a verdade.
bonito por fora, mas aqui por dentro é assim, ó, ele tá aberto, então... Sim, a gente chegou, o portão estava aberto, mas, ou seja, tá disponível aí para que a comunidade usufrua do espaço, porém, não, provavelmente até a gente observa que uma parte do gramado foi roçado ali, né? E uma parte, ó, dá para ver que uma parte aqui começou a ser uma roça e a parte de lá não, né? Mas vamos falar mais um pouquinho aqui das arquibancadas, então. Ó, sentido contrário, uma arquibancada bem raiz, mais antiga que essa que a gente tá circulando agora. E ainda lá do outro lado, ó, Antônio, outra arquibancada lá, bem pequenininha, vou dar um zoom pra vocês. Isso, com essas observações, a gente chega à conclusão que sim, é um estádio bem antigo, né? Que teve, então, essa reforma aqui em 2018, que dá pra ver que a pintura não é tão antiga, né? Mas que talvez não tenha sido encontrado uma utilidade para o estádio agora nos últimos anos, né? Apesar dele estar aberto, como a gente encontrou ali o portão aberto para a comunidade ela não pode usufruir exatamente dele, né? Porque o gramado ele tá em mato, ele tá sem condições de práticas esportivas, até perigoso. E nem para fazer, nem para criançada, né? Que a gente gosta muito quando chega nos estádios e encontra a criançada aí batendo uma bola, brincando. Nesse aqui não é possível, né? Talvez seja o lugar assim, de alguém chegar aqui na arquibancada e tomar o seu chimarrão aí. É um lugar muito nobre da cidade, isso é uma verdade, sim, né? Na avenida principal, fácil acesso. Externamente tá bem bonito, assim, mas que realmente acho que merece aí uma roça, porque assim, é um lugar bem plano, nesse sentido, acho que bem roçadinho aí, um cuidado no gramado já dá um up interessante para o espaço poder ser utilizado aí pela comunidade de Santa Bárbara do Sul. Vale destacar que nós entramos em contato, tentamos fazer contato diversas a gente entrou em contato com a prefeitura, nos passaram inclusive o responsável, só que o número não era dessa pessoa. Depois a gente não conseguiu um contato para ter, né? Porque a gente gosta de ter essas informações mais certinhas aí, mas infelizmente não, é bem difícil, né? Quando a gente tenta fazer esses contatos e não consegue maiores informações. Mas e falando um pouco da cidade de Santa Bárbara, que é a sede desse estádio aqui, Cíntia? Bom, então Santa Bárbara do Sul fica em torno de 350 quilômetros de Porto Alegre, que é a capital aqui do Rio Grande do Sul. É uma cidade, como eu falei antes, fundada em 59. A sua principal economia vem de algumas indústrias que estão instaladas aqui, mas todas voltadas para a agricultura. Exato. Porque aqui é uma região, né, de produção de soja, de milho, bem importante aqui. No início, acho que já pode se dizer da região noroeste do estado, indo em direção à Campanha, né? Mas ainda aqui eu acho que é exatamente entre duas cidades bem importantes aqui da região, dessa região noroeste e norte aí do estado, mas que também leva para a região da Campanha. E a gente pesquisou aí como que é chamada carinhosamente aqui Santa Bárbara. Rainha das Coxilhas. Exatamente, por fazer referência ao tipo do terreno aqui, né? Eu com o dedão na frente da câmera bem feliz. Então aqui, ó, galera, uma outra entrada também que a gente pode verificar que foi feita possivelmente nessa reforma que a gente viu aqui de 2018. Bastante lixo aqui jogado. Infelizmente, né? A galera... Enfim. E aqui também a gente pode observar que foram construídos então vestiários, banheiros, aqui tem essa até mais conservada. Uma parte recente assim, que tem um material aqui de atividades físicas. Quem está aparecendo aí na tela ajuda demais o nosso trabalho aqui no YouTube. Se quiser aparecer também, basta nos mandar uma foto sua usando a camisa do teu time do coração, ou não, você escolhe. Você pode nos enviar através do Insta do Futebolando, que está aparecendo aí na tela. E se tu gosta do nosso trabalho e quiser contribuir financeiramente para que o canal siga trazendo um estádio diferente todos os sábados, você pode nos enviar um Pix de qualquer valor mesmo. Nós também divulgaremos a foto ou o nome de quem nos der essa força. O QR Code do nosso Pix estará aparecendo aí na tela durante o vídeo. Na descrição do vídeo também está a nossa chave Pix e o nosso Insta. E agora então vamos circular um pouquinho nesta arquibancada raiz aqui, que possivelmente seja. Então aqui, ó, continuar mostrando para vocês essa parte nova dos vestiários, né? Uma parte que está com cadeado aqui, claro, né? Portões. Não tá com acesso. E aqui também, ó. Acredito que essa sim seja aí da fundação do estádio, que
Se alguém assistir, por favor, nos informe. Eu não vou subir muito, que tô com medo aqui de cair. Mas essa é aqui a típica arquibancada raiz. Vou ficar aqui no primeiro degrauzinho. Deixa aqui o... Meu Deus do céu, quase derrubou. Depois eu perco meu sócio, gente. Daí vou seguir. Vou seguir como aqui as atividades do canal, se eu vou perder meu sócio. Mas enfim, essa aqui mostra, né, que com certeza tem bastante história aqui esse estádio. Depois o Antônio vai contar para vocês um pouquinho mais de quem já jogou aqui. Já teve time profissional jogando nesse estádio. E uma história, uma das mais marcantes histórias do futebol gaúcho ocorreram nesse estádio. E vale também destacar que a cidade de Santa Bárbara, ela possui menos de 10 mil habitantes. Exatamente. E o desafio futebolando de hoje, hoje é com o Antônio, né, galera? Porque não vai rolar pra mim hoje. Bom, vocês viram, né, a condição aí do nosso querido gramado. Então, qual que é o desafio do Antônio? Ele vai ter que pegar essa bolinha aqui, ó, achar o meio de campo, achar o meio de campo. Ele tem 3 chances, o meio de campo nesse matão aí, 3 chances pra acertar lá, ó, o gol, galera. O Antônio já tá aí se ajeitando. Sim, mas daí minha casa vai ficar cheia de picão se entrar nessa lavoura. Vai ser. Jogador é jogador e desafio é desafio. Pega a bola aí, ó, e bora lá. Vamos lá então, né? Fazer o quê? O Antônio tá lá, ó. As catas do meio de campo. Um ratão do banheiro, passando por aqui, uma cobra. Será que entra, galera? Não vale achar a parte da grama roçada aí, Antônio. Achou? Eu vou até mais perto para mostrar para vocês. E o medo? O medo da cobra. Porque a cobra fica o último sempre. Bom, parece que... Opa, tem um caminho aqui. Parece que o Antônio achou aqui, tá arrumando o lugarzinho. 3 chances ele tem, então. 3 chances. Vamos lá, coloca a música de desafio, então. E ele se prepara. O gol tá lá. Meu Deus do céu, não dá nem pra chegar a bola no meio desse mato. Mas vamos lá. Tá valendo? Número 1. Errou! Não. Tá, tira o picão depois, Antônio. Agora. Vamos lá, tentativa 2. Tá, o matinho ali pode... não vai pegar a velocidade a bola. Tá difícil até achar a bola. Foi? Foi. Vai. Pra fora! Bom, galera, vocês não viram a bola, mas eu vi, tá? Tá lá. Onde é que foi mais ou menos? Terceira tentativa. Foi na trave. Cada vez ele bota aí 1 metro mais perto do gol. Mas tudo bem, tudo bem. Só para ele enxergar a bola. Se ajeita aí. Vou deixar meu casaco pendurado aqui na Cíntia agora. Terceira tentativa. Última. Não faz a galera aí perder tempo, Antônio. Eles estão na expectativa. Foi? Foi. Vai. Pra fora! E esse foi o desafio de hoje do Futebolando. E não deu pro Antônio, não deu. Ele vai lá buscar a bola. Triste. O Antônio tá aquecendo nessa manhã fria no Rio Grande do Sul. Antônio, tá bonito esse teu jogo, mas parece que há um tempo atrás, nesse mesmo gramado aí, não foi tão bonito assim o que aconteceu aqui nesse campo. Conta pra galera. Inclusive a gente encontra até resquícios da famosa Batalha de Santa Bárbara. Pois é. Quem joga aqui então, antes que a Cíntia me pergunte quem joga aqui, ou melhor, jogou profissionalmente no futebol gaúcho, foi a Associação Santa Bárbara de Futebol, mais conhecido simplesmente como Santa Bárbara. Foi uma equipe aí que,
são equipes muito profissionais, mas que muitas vezes a gente tem um pouco de dificuldade de encontrar informações na internet. Então, justamente por isso a gente faz esse arquivo digital aqui para vocês terem acesso, e a gente solicita para que quem está assistindo e tenha mais informações, que coloquem nos comentários, porque às vezes falta muita informação. Mas enfim, nós encontramos que esse time aqui, ele jogou sim competições profissionais aí nos anos 80 e protagonizou aqui em 1990, como a Cíntia já disse antes, um dos episódios mais marcantes e violentos do futebol gaúcho em todos os tempos, a famosa Batalha de Santa Bárbara. Na ocasião, o Santa Bárbara recebeu aqui a equipe do São Luís de Ijuí, que hoje joga a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, Série D. E na época as duas equipes estavam na 2ª divisão gaúcha e lutavam aí, principalmente o São Luís lutava para subir, conseguiu acesso à elite do futebol gaúcho, voltar à elite gaúcha. E jogou aqui contra mas que foi um jogo de um tempo só, no intervalo. Essa partida foi suspensa, porque a torcida invadiu o campo, houve desmaios, houve agressões físicas, enfim. Isso está tudo registrado em imagens, né? Então, foi um episódio bem triste do futebol gaúcho, uma partida que nunca terminou. Ela estava, se não me falha a memória, com um placar de 1-0 para a equipe mandante, o Santa Bárbara. E o São Luís ainda tinha, naquele momento, chance de subir, tanto que subiu de divisão. O Santa Bárbara já estava eliminado, mas fez um bom campeonato também. Só que a torcida estava bem inflamada aí. E muita gente de Ijuí, a cidade de São Luís, veio para cá para empurrar o seu time. E dizem as más línguas aí que o pessoal de São Luís turbinou seus torcedores aí com cachaça, enfim, para que eles chegassem bem. Então, assim, imagina, foi um estádio assim, que não é muito grande, vocês podem ver aqui, 3, 4, 5 mil pessoas talvez. Estava lotado, o estádio lotado de gente, principalmente de Ijuí, que veio acompanhar o São Luís. E a torcida de Santa Bárbara também estava apoiando o time aqui, enfim, houve um enfrentamento, tanto que o jogo nunca terminou. Então esse episódio é conhecido como a Batalha de Santa Bárbara. Depois o Santa Bárbara, a gente não tem notícias, assim, não conseguiu encontrar notícias se o Santa Bárbara permaneceu no futebol profissional por muito tempo ou não. O fato é que hoje o Santa Bárbara, esse clube continua inativo, não participou mais do futebol profissional gaúcho. E a gente espera, né, que Santa Bárbara volte tendo um representante no futebol profissional. Seria uma coisa bem bacana para essa cidadezinha tão legal, tão acolhedora, pelo menos é o que parece, né? E talvez a gente conseguisse ter mais vida nesse estádio, que hoje está tão para baixo, tão esquecido, né? Aí é mais um matagal praticamente. Conta aqui. Num lugar tão nobre aí, vamos dar condições aí para que a galera possa usufruir desse belo espaço. É um belo espaço público aí. Ele tá mais meio atirado, sim, mas é um belo espaço, sim. E a comunidade tem que usufruir dele aqui. Então, vida longa ao futebol de Santa Bárbara, e a gente fica na torcida para que ele volte ao futebol profissional. E aí, galera, o que acharam de conhecer um pouquinho mais o estádio de hoje? Contem pra nós aí nos comentários. E não esqueçam de curtir esse vídeo, hypar, se aparecer a opção hypar aí quando vocês forem curtir, podem hypar, que essa pontuação é importante pro YouTube continuar entregando os nossos conteúdos. E se ainda não for inscrito, se inscreva no canal. Até o próximo, que estádio é esse? Valeu!